As vozes do nevoeiro. A névoa sempre foi uma presença constante naquela pequena vila costeira, mas havia algo de errado na maneira como ela se espalhava pelas ruas estreitas. Não era apenas um fenômeno natural, como os pescadores afirmavam, mas um véu pesado, quase sólido, que parecia engolir tudo ao redor. Os moradores viviam sob uma regra simples: nunca sair quando o nevoeiro cobre as ruas. Não importava se alguém estivesse doente, perdido ou se houvesse algo para resolver. O nevoeiro não era apenas um obstáculo, era uma ameaça. Mas eu não era dali. Meu nome é Daniel, e eu havia chegado à vila após uma longa viagem em busca de refúgio e paz, algo que não encontrava mais na cidade grande. Aluguei uma pequena casa perto do mar, de onde podia ouvir as ondas quebrando nas pedras à noite. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Pessoas reservadas, olhares desconfiados, mas nada além do que se espera de um forasteiro em território fechado. Foi apenas depois de uma semana que percebi o medo impregnado nos olhos deles. Certa manhã, ao ir comprar pão, vi as pessoas fechando portas, trancando janelas e apagando luzes. Perguntei ao padeiro o motivo da pressa, e ele apenas respondeu quase sussurrando: "Nevoeiro vem vindo." Sorri, achando exagero, mas em poucos minutos vi uma massa branca e espessa avançar pela rua, engolindo casas, apagando o mundo como se fosse tinta derramada sobre um quadro. Tudo sumia sob aquela cortina fantasmagórica. À noite, sentado perto da lareira, ouvi batidas suaves na porta. Uma voz familiar chamou meu nome. A voz da minha mãe. Ela havia morrido há 5 anos. O som era idêntico. O timbre doce, o jeito de pronunciar meu nome com carinho. Senti minhas pernas tremerem. Corri até a janela, mas só vi o nevoeiro denso, imóvel, parado como um animal à espreita. No dia seguinte, comentei com a vizinha, uma senhora idosa chamada Marta. O rosto dela empalideceu e ela agarrou meu braço com força surpreendente. "Você ouviu as vozes? Não abra a porta, nunca. O nevoeiro chama pelos mortos que amamos. Ele sabe o que pode nos prender", disse ela. Tentei rir, mas não havia humor no olhar dela, apenas medo. Os dias se passaram e as vozes se tornaram constantes. Às vezes eram risadas de amigos de infância, outras vezes o chamado de meu pai, morto quando eu ainda era adolescente. A cada aparição do nevoeiro, as vozes me perseguiam. Eram nítidas, convincentes, como se realmente estivessem ali, do outro lado. Eu deveria ter obedecido, mas a curiosidade corroía meu espírito. A cidade havia me destruído de tantas formas, e ouvir de novo aqueles que perdi era uma tentação irresistível. Na noite em que decidi sair, o nevoeiro cobria tudo, tão denso que mal podia ver a própria mão. Levei apenas uma lanterna, e ao abrir a porta, senti o ar gelado e úmido se arrastar para dentro de casa, como se a escuridão tivesse vida própria. A primeira voz foi da minha mãe, chamando baixinho. Segui adiante, tropeçando nas pedras molhadas da rua. A lanterna iluminava apenas alguns centímetros à frente, e mesmo assim, a luz parecia ser engolida pelo branco espesso. Depois ouvi risadas. Reconheci de imediato. Eram de 2 amigos de infância, Marcos e Felipe. Eles tinham morrido em um acidente de carro quando tínhamos apenas 17 anos. Eu os ouvi correndo, chamando, como se estivessem brincando de novo nas ruas estreitas da vila. Meu coração se apertou, e as lágrimas vieram sem controle. Era impossível, e ainda assim, parecia real. Continuei andando, e o nevoeiro se fechava cada vez mais ao meu redor. As casas sumiram, as ruas desapareceram. Era como caminhar em um vazio branco, sem início nem fim. Então, vi silhuetas. Formas humanas borradas, movendo-se lentamente entre a névoa. Algumas se aproximavam, outras apenas ficavam paradas, imóveis. Reconheci rostos, gestos, olhares. Pessoas que eu conheci, todas mortas. Estavam ali, me chamando, pedindo que eu fosse com elas. E havia algo mais. No meio daquelas figuras, percebi sombras maiores, distorcidas que não tinham forma humana. Elas se arrastavam pelo nevoeiro como animais famintos, e onde passavam, as vozes se calavam. Eu queria voltar, mas não sabia mais o caminho. Quanto mais tentava recuar, mais me afundava naquela espiral sem saída. O chão sob meus pés parecia desaparecer. E às vezes eu tinha a sensação de estar caminhando sobre água. As vozes ficaram mais intensas. Minha mãe me chamava com urgência, meu pai pedia que eu confiasse nele. Meus amigos riam, dizendo que a brincadeira estava só começando. Foi quando percebi que não eram eles. As vozes, por mais perfeitas que soassem, carregavam algo estranho. Uma falsidade sutil, um vazio.
Era como ouvir uma música familiar tocada por um instrumento desafinado. Não havia calor, não havia alma. As figuras começaram a se distorcer. Rostos conhecidos se transformaram em máscaras grotescas. Bocas se alongaram em sorrisos impossíveis. Olhos se apagaram. As sombras maiores avançaram e percebi que eram elas as verdadeiras donas da névoa. Corri. Não sabia para onde, apenas corri. O som de passos me seguiu, mas não eram passos humanos. Algo se arrastava logo atrás, com unhas arranhando o chão invisível, com respirações ofegantes e famintas. Minha lanterna falhou. A escuridão dentro da névoa era ainda mais sufocante do que o próprio branco que me cercava. Então ouvi uma última voz. Era a minha, vinda de dentro do nevoeiro. Ela me chamava com o mesmo tom, o mesmo desespero, implorando para que eu seguisse. Foi nesse momento que compreendi. Eu já estava perdido. A névoa não queria apenas me enganar com lembranças. Ela queria me duplicar, me apagar do mundo real e me aprisionar para sempre naquele lugar entre vivos e mortos. A última coisa que lembro foi sentir mãos geladas me puxando. Não para baixo, não para frente, mas para todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio ar tivesse dentes. Quando abri os olhos, não havia mais névoa. Eu estava deitado na rua principal da vila, com o sol da manhã aquecendo meu rosto. Os moradores me cercavam, olhando com repulsa. Marta se aproximou e disse com lágrimas nos olhos: Você saiu no nevoeiro. Não é mais um de nós. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Quando toquei minha garganta, percebi que não havia calor no meu corpo. Minha pele estava fria como pedra. Olhei meu reflexo em uma janela próxima e vi apenas o branco do nevoeiro onde deveria estar meu rosto. Eu não voltei. Nunca voltei. O que anda pela vila agora, usando meu corpo, não sou eu. E toda vez que o nevoeiro desce, ouço minha própria voz chamar alguém novo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Caminhava pela vila, mas não era mais olhado como antes. Os moradores desviavam o rosto, fechavam portas ao me ver e sussurravam orações antigas. Não havia ódio em seus olhos, apenas resignação e medo. Foi Marta quem me disse a verdade, quando cruzei com ela diante da igreja abandonada. Você não voltou inteiro. A névoa sempre toma algo. Às vezes um pedaço da memória, às vezes o corpo todo. No seu caso, foi a alma. Olhei para minhas mãos. Elas pareciam normais, mas não havia calor nelas. Quando respirei fundo, não senti o ar nos pulmões. Apenas vazio. Naquela noite, sozinho em casa, percebi que não tinha fome, nem sono, nem cansaço. Apenas uma estranha pulsação, como se o próprio nevoeiro tivesse se instalado dentro de mim. E foi então que ouvi de novo a minha voz. Não vinha de fora, mas de dentro da minha cabeça, ecoando como uma lembrança distorcida. Ela ria, depois chorava, depois implorava. Era como se existisse outra versão de mim aprisionada em algum lugar, e essa versão me chamava sem parar. Os dias se misturaram, não sei mais se foram semanas ou meses. Só sei que a cada vez que o nevoeiro descia, eu sentia uma compulsão irresistível. Saía de casa sem pensar, caminhava pelas ruas cobertas de branco, e sempre alguém me seguia. Um garoto curioso, um pescador bêbado, uma mulher jovem que chorava sozinha. Eu não os tocava, mas bastava a minha presença. As vozes vinham para eles como vieram para mim, chamados de parentes, amigos, amores perdidos. Eles os seguiam, como cordeiros em direção ao abismo, e eu via. Via a mesma cena repetida. Os vultos no nevoeiro, as sombras maiores esperando, a carne e a alma daqueles que seguiam sendo devoradas. Vi o branco se fechar em torno deles até que não restava nada, e então eu voltava, sozinho, sempre sozinho. Comecei a entender. Eu não era mais vítima. Era parte da armadilha. O nevoeiro não precisava me destruir por completo. Precisava de alguém que o servisse, que atraísse novas presas, alguém que pudesse andar entre vivos e mortos. Eu me tornara isso, o chamariz. Na última vez em que o nevoeiro desceu, vi meu reflexo novamente, não em um vidro, mas no mar parado sob a névoa. E o que vi não era humano. Um rosto sem traços, feito de brumas, olhos como buracos negros, boca sempre aberta, emitindo sussurros que não cessavam. O reflexo falava em uníssono com todas as vozes que já me chamaram. Minha mãe, meu pai, meus amigos, eu mesmo. Tudo misturado. Compreendi o destino. Não havia mais volta. Agora, quando o nevoeiro cobre a vila, sou eu quem chama. Minha voz se mistura às demais, suave, familiar, irresistível.
Sei exatamente qual voz usar para cada um. Sei onde tocar na memória de cada morador, em que ferida abrir espaço para o chamado. E um a um eles entram. Logo, a vila inteira pertencerá ao nevoeiro. E eu, o homem que achava ter encontrado refúgio à beira-mar, serei apenas mais um eco eterno, vagando para sempre entre os mortos e os vivos. As vozes não cessam, o nevoeiro nunca se dissipa, e eu não sou mais Daniel. Sou apenas a névoa chamando por você.